Então, meu amigo, a conclusão que eu cheguei é que, a conclusão que eu cheguei, não, você não precisa eu tirar conclusão nenhuma. Qualquer pessoa que entre um pouquinho mais a fundo vai entender que essa pessoa aí está construindo o sistema onde ninguém vai poder comprar e ninguém vender se não tiver a marca da besta, entendeu? Então, é uma pessoa que, segundo informações que eu tive, ela é satanista por suas crenças pessoais, até aí tudo bem, cada um faz o que quiser da sua vida, tal, mas ela obra nessa sociedade para poder, ou seja, atender os seus desígnios e seu conceito. Ou seja, o seu principal objetivo é que cada ser humano esteja moldado dentro de um sistema satânico onde não seja possível comprar e vender, e quem escapar disso aí será excluído da vida social. Então, assim, é um sistema extremamente perverso, é um sistema extremamente maligno, mas alguém no sistema foi escolhido, né? Alguém nessa, nesse aparato estatal, nesse establishment estatal, vai ser escolhido para tocar isso em frente. Então, assim, eu estava vendo até um vídeo aqui, nenhum CPF vale nenhum CNPJ vale teu CPF, isso é verdade. Quando eu vejo esses camaradas aí que eu expus aí nos vídeos, com meus ex-companheiros, eu vejo que eles estão lá até hoje, cara. Trabalhando igual camelos, igual cavalos, cara, para ver se algum dia vão se aposentar. 10, 15 anos na Claro, na Tinho, na Oi. A Oi agora faliu, graças a Deus, né? Cara, 10, 15 anos numa empresa, chega no final, morre, vai pro banheiro com dor de barriga, morre com dor de barriga, dá um ataque cardíaco. No mesmo dia, diluem as tuas tarefas e você vai ser substituído, ou até podem dar um dia de descanso ou dois para você, no máximo, e aí não passa uma semana você já era, meu amigo. Quem é você na fila do pão? Entendeu? Você se acha importante, mulher. Eu não sei qual que é o propósito que você trabalha. Você trabalha para ser reconhecida como grande algum dia. Ó, ela foi a presidente. Ela foi o Putin do Brasil. Mas e aí? Tá, e daí? Isso é mais uma. Nesse espaço, quem é você diante desse mundo glorioso que tem lá fora que Deus criou? Quem é você diante desse espaço? Quem é você diante essa maldade que você está proliferando? Simplesmente mira em mim, que sou um cara que estou lutando pelo meu sustento, que estou lutando pela minha vida simplesmente por um ódio, por uma maldade, por uma obsessão, quer destruir a minha vida a qualquer custo, entendeu? Simplesmente para se promover na sua agenda política, como uma declaração de guerra, entendeu? Eu analisando um projeto que você fez aí, é que assim, é muita coisa. E veja, o ataque nos Estados Unidos, o ataque nos Estados Unidos foi feito por eles. Porque não tinha condição de ser somente um Batoré fazer aquilo ali. Aquilo ali é quem domina o Synth, OPSEC, enfim, ela deixa bem claro no currículo dela que ela domina essas ferramentas de Python e tudo mais. Ou seja, foi necessário para fazer aquele ataque nos Estados Unidos todo um aparato estatal. Por que eu falo da Karina e da Rafaela? A Karina Andréa Guimarães Ponte e a Rafaela da Almeida Vivas da Silva, no dia da minha prisão, mandaram um e-mail parabenizando o delegado. E o delegado leu na minha frente, o Flávio Cardinale Garcia. Aquilo ali era tráfico de influência, cara. Foi feito o tráfico de influência. O Oliveira Filho estava que nem um louco dentro da Federal. A própria Franciele Cetim dizia para mim, cara, ele estava como um louco dentro da Federal lá. Qual que era o motivo dele estar lá? Porque eu falei pro Michael Oliveira, eu vou te botar na cadeia, cara. Eu vou mostrar quem você é. O cara recebia sem trabalhar.
na Câmara dos Deputados. Além de ser nepotismo, o que ele praticava, Oliveira Filho, e a Polícia Federal cobriu tudo aquilo ali. É esse o teu legado. Por que você não coloca isso no currículo, Miriam? Que você sumiu os meus e-mails, que incriminavam bispos e pastores da Igreja Universal, inclusive com assassinato. Não obstante isso, coloca no dia lá que o Oliveira Filho estava fazendo tráfico de influência com o teu delegado. Coloca isso, todo mundo é testemunha lá dentro. Tem um monte de gente. Veja, você está nadando no meio de tubarões. Você não pode sangrar no meio de tubarões. Você não estudou isso nas leis do poder, não? Você que gosta de aplicar tanto Maquiavel, você não estudou isso, não? Ah, mas ninguém é perfeito. Então por que você se acha perfeita? Por que você acha que você vai ganhar jogando um jogo sujo? Só pode jogar um jogo sujo e ter certeza de quem vai ganhar? Nem o Satanás, que é o teu pai espiritual, vai ganhar no final. Imagina você, quem é você na fila do pão, perante o Leviatã. Então, assim, eu não sei qual é a certeza que vocês têm, porque, eu tenho poder, eu tenho contato, eu tenho network, eu tenho contato no mundo inteiro. Mas o Deus, o invencível, o Criador, ele me deu contatos que não são policiais somente, mas que são pessoas do bem. E essas pessoas do bem vão levar a mensagem. Veja, o cristianismo tentaram destruir, tentaram sufocar o máximo possível, jogaram em arenas de leões, acabaram. O próprio Estado teve que criar o factoide, entendeu? Para poder manter o negócio. E as pessoas assim, ainda assim mantêm a fé, porque as pessoas que são despertas, elas buscam o verdadeiro Deus, com base em fragmentos de verdade, mas esses fragmentos que estão aí, elas vão fazer um discernimento e vão chegar à verdade. O projeto que você está vendo, que eu vi aqui, esse Interpol 360, versão 2.3, vigente desde 2021, justamente o ano em que eu recebi várias mensagens de ataque no meu canal, no meu outro canal, mas várias mensagens mesmo, dizendo: eu estou chegando na Interpol, eu vou destruir você. Logo, logo a gente vai. Então, ou seja, já me falaram que ela só está preparando para dar o bote. Que a Jararaca só está preparando para dar o bote. Legal, legal. Eu estou lutando como um espartano. Como um gladiador numa arena. E a luta da minha vida é uma luta que Deus me deu a oportunidade de lutar, que nenhum de vocês aí praticamente tem, né? De ser um alvo de psicopatas dentro do Estado. Mas o maior medo que eles têm, né, é eu soltar essas coisas aqui na internet e alguém subir no canal e pessoas salvarem isso e proliferarem isso quando acontecer alguma coisa. Porque eu não tive como me defender de verdade em 2012. Até então eu fazia um trabalho oculto. De orientar as pessoas, de ajudar as pessoas de graça, cara. Eu só tive prejuízo com isso. Eu não sou esses oportunistas da internet, cara, que ficam pedindo esmola na internet. E Deus me manteve meu provimento até hoje. Mesmo com essa mulher, com esse grupo de psicopatas tentando me colocar na marginalidade. Então, assim, objetivo: triar candidatos brasileiros e em versão licenciada, ainda quer por cima licenciar o Estado, assim como você promove a Karina com matéria sobre ataques em escolas, que ela mesma sabia quando ia acontecer, não é? Até onde vai a cumplicidade? Será que vocês não promoveram ataques aí? Eu não estou acusando ninguém. Mas você sabia de antemão quando ia acontecer as coisas. Enquanto isso, eu estava correndo para denunciar, perdendo tempo, saindo, sem acesso, sem recurso, sem Linux, sem Python. Enquanto você, só especialistas na área de TI, né? Karina, especialista, cheia de certificação. E os ataques... Não, mas é o Emerson. A Miriam, cara, com todo o Estado, o aparato do Estado, entendeu? Só vou falar um pouquinho do currículo aqui, né? Meu amigo, vou falar. Entrou em 2004, área de psicologia. Divisão de saúde mental. Pode manipular quem quiser. Você sabe que no passado as pessoas, quando queriam se livrar de alguém, colocavam no hospício. E lá, você sabe que a área de psicologia, essa área é profundamente dominada por verdadeiros psicopatas. Verdadeiros psicopatas. Então te classificam como louco e você não tem como se defender. É praticamente uma prisão perpétua.
Você vai no CMP, se eles te dão o laudo de atestado de loucura, você não sai mais de lá, cara. E acaba como um bicho lá, que nem o Gustavo Guerra. Jogaram o cara lá e esqueceram. Enquanto isso, eles estão vivendo aqui, ó. Vivendo na vibe. Tá até em Santiago de Compostela, cara, de 2024 a 2027. E por que isso? Por que querer estar perto de mim ali? Hã? Qual que é o teu propósito? Hã? Quem acelerou o cavalo no primeiro rusgado de instrução lá em Segovia? E depois, quando a juíza ficou com os olhos estatelados com o que eu falei para ela, por que sumiu todo o meu depoimento? Todo o depoimento que eu dei não tá lá, não tá nos autos. Cadê? Cadê? Quem sumiu meu documento, a minha ata de nascimento lá do registro do notário lá em Segovia? Quem sumiu? Quem tem poder de dar carteirada, mostrando que é de polícia internacional? Hein? Quem fez aquilo? Porque aquele documento sumiu. Quem mandou bombas para a embaixada da Ucrânia em Valladolid? Eu aqui não fui, né? Eu aqui não fui. E todo mundo sabe disso. Você não vai enganar os espanhóis, porque todo mundo sabe que não fui eu. Você está praticando atos terroristas dentro de países, assim como aconteceu nos Estados Unidos da América. Um ato terrorista que afetou a segurança nacional norte-americana. Uma felônia de classe máxima. E atuar como agente espião dentro de um país para levar informações para outros. Aquilo ali foi uma declaração de guerra do Brasil contra os Estados Unidos. Porque foi perpetrado por uma agente e por agentes do Brasil dentro de nação norte-americana. E para não criar uma crise diplomática, quem que vocês têm na mão? Quem que vocês têm na mão? Conta para mim, quem que vocês têm na mão? Quem que está na lista do Epstein que vocês têm na mão? Essa lista não amedronta ninguém. A coisa é muito maior do que eu penso. Mas se ganhar visibilidade, vocês estão estraçalhados. A verdade é essa. Quem tem 47 anos sou eu, tá? Isso é no mínimo. Não tem vergonha da idade. Não tem. A verdade é só um detalhe. Vou colocar aqui. Núcleo de avaliação de risco e perfil, ou seja, profilando pessoas. Quem tem todo esse poder aqui, cara? Veja, tem um poder de Estado, cara. Vocês não têm ideia do poder de manipulação que essa gente tem. E quem sou eu? Um ser insignificante que pega um computadorzinho e faz ataques, cara? Não sejam ingênuos. Cara, para fazer um ataque daquele porte que fizeram nos Estados Unidos, cara, precisa ter uma estrutura colossal, cara. Precisa ter gente dedicada 24 horas por dia. Quem se mantém? Como que eu me mantive durante todo esse tempo? Simplesmente por prazer? É só vocês ligarem a linha do tempo de cronologia, o tempo que eu trabalhei, o tempo que eu viajei. Não tem tempo para fazer um negócio desse. Agora, esse pessoal que está em repartição pública, ou o Batoré, que ficava em casa o dia inteiro com o computador, era pago para isso. Por isso que o apelido dele era Psy, PSY, que vem a abreviação de PsyOps, operação de PsyOps. O Marcelo praticamente era um agente de PsyOps, destinado a incriminar indivíduos-alvo, agente extraoficial, assim como o Ivan Fagundes Machado, que fazia serviço sujo para a Polícia Civil do Paraná, matador de aluguel, cara que matou Rogério Gaspar. Vamos tocar essa bola para frente, Fagundão? E isso, a Federal não tocou para frente. Cadê? Cadê a Operação Bravata? O Flávio de Palmacete. O Flávio de Palmacete, inclusive, ganhou uma menção na capa da Lola, do blog da Lola, cara. Tudo junto e manipulado. Ou seja, a Lola Lalovic se promoveu sabendo dos ataques que iam acontecer, cara. Não fez nada, acusou um inocente, cara. Acusou um inocente. Esse inocente foi preso, enquanto a pessoa que realmente fez o ataque e se matou. Ou seja, existe um grupo que são MAVs, Movimentos de Ambientes Virtuais,
onde o PT já foi, né, denunciado até pelo próprio Romeu Tuma, que eles atuam na internet incitando crimes, alguém cometa algum crime, para que eles possam forçar alguma agenda política. Por exemplo, um homem chega numa escola e mata só mulheres, porque foi incitado dentro de técnicas de MK Ultra, coisa que somente agentes do Estado têm poder, têm conhecimento, têm a psicologia, são psicólogos para saber onde quebrar a pessoa na mente, entendeu? Então o que acontece? Eles entram e manipulam. Ainda mais se você é orientado por uma psicóloga especialista com esse currículo, né? Análise de linguística forense em redes sociais, modelagem preditiva de insider threat, random forest XGBoost, ferramentas Blues. Cara, quem fez esse ataque nos Estados Unidos foi você. Ou você só falou, faz esse serviço sujo e eu te oriento como faz. Aí eu chego no poder. Quando eu chegar no poder, você vai ter. Esse é o medo, cara. O medo é que eu coloque tudo isso na internet. Tem uma ex-namorada minha se promovendo com isso, cara. E vendendo isso para público e cobrando do Estado pelos cursos que supostamente dá. Existia um esquema de venda de diplomas, cara. Como é que essas pessoas entram no Ministério Público, hein? Tem que começar a investigar como eles entraram no Ministério Público, cara. Tem muita gente infiltrada, tem gente, meu amigo. O narcotráfico no Brasil paga para policiais entrarem pro Estado. Então, assim, os meus vídeos representam para vocês um sangramento interno dentro de vocês, no meio de tubarões. Porque os tubarões da polícia estão assistindo esses vídeos aqui. Pode ter 50, 100 visualizações oficialmente, né? Alguém baixa, no canal tem outras mais. Alguém viu esse vídeo, e aí vai aumentando. Mas um que pega esse vídeo aqui, e que seja um pica grossa, e resolva ir a fundo, cara. Então, assim, quando fizeram o ataque nos Estados Unidos, ela tinha certeza qual era o primeiro plano. O objetivo era o seguinte: convencer os americanos e me colocar o resto da vida na cadeia. Então ela me pintou como estuprador, como pedófilo, como vagabundo, como golpista, como estelionatário. Aí os caras chegam, pô, esse cara é trabalhador, cara. O cara tá fazendo de tudo para se sobreviver. Tá sofrendo todo tipo de ataques e tá fazendo de tudo para se manter aqui, para sobreviver. Tem algo errado nisso. Chega na minha casa, morava num roof, abre meu computador, cadê o Linux? Não tem Linux, não tem Shodan, não tem absolutamente nada. Aí olha no currículo da mulher, a mulher rindo do outro lado do que aconteceu comigo, se aproveitando da situação. Pois é, aí os caras começam a ligar os pontos, né, minha? Os caras começam a ligar os pontos. Um ponto daqui, um ponto de lá, um ponto daqui. Nem todo policial é bandido. Nem todo policial é honesto. E com esse sistema que estão criando, eles querem criar uma classe de policiais seleta, antiético. Ou seja, a ética para eles é aquilo que eles enquadram como ética. Depois eu vou falar para você qual que é o sistema que eles criaram. Sob a orientação dela. A mulher que está me perseguindo durante anos para tentar me incriminar a qualquer custo. A qualquer custo. Então, assim, o cara me falando aqui, ó, Emerson, eu não posso te ajudar no Brasil, mas só quando eu estiver fora. Eu não vou falar o nick dele aqui. Falou que tem agentes infiltrados ideologicamente corruptos deles, que estão fazendo, eles fazem parte de uma equipe de gang stalking, estão em fóruns da internet, como o 1500 Chan, 55 Chan, o Dogola Chan era o top mais hardcore que tinha. Você entrava lá, o Mac do teu celular ficava lá, eles sabiam a tua localização, não importa se você mudasse, você tinha que mudar de celular, ou seja, para não ser mais identificado. Porque eles sabiam exatamente, assim, tem mais de 150 ferramentas forenses, cara, que te permitem simplesmente fazer qualquer coisa na internet. Não é só o Shodan. O Shodan, por exemplo, eles descobrem a localização
onde está a empresa do Emerson, onde o Emerson está trabalhando. Aí o que a Karina pensa? Puta, ó, o Emerson está trabalhando em tal lugar. A gente precisa fazer uma operação. A Karina, o Rafael, a Miriam, seja lá quem for. Ou as três mesmo que se juntam. Ou tem mais, tem mais. A empresa está lá. Ele está gravando em tal lugar. Então ele está gravando um vídeo em tal lugar. Naquele lugar tem aquele endereço IP. Vão procurar as empresas que ele possivelmente pode estar trabalhando lá. Essa empresa. Então, eles fazem a ameaça à bomba da empresa. Eles fazem a ameaça à bomba. Como eu já falei, estão manipulando, inclusive manipularam, fizeram até uma manipulação do vídeo que eu tinha gravado sobre que eu peguei, né? Eles planejando sobre fazer ataques nos sistemas de escada das empresas para explodir fábricas, explodir reatores, esse negócio. E aí eu mostrei como eles faziam, entendeu? E ela tá usando como se fosse eu ensinando as pessoas a fazer aquilo. Eles cortaram o vídeo, assim como fizeram com o vídeo da Índia, né? Porque isso aí é teoria da árvore dos frutos envenenados. Acho que todo direito civil de qualquer parte do mundo tem essa teoria, né? Quando se uma prova está contaminada, todo o resto é contaminado e o processo é anulado. Por isso que o processo da operação de tolerância tem que ser anulado. Aquilo ali tem que ser anulado. Só não foi anulado porque os advogados foram ameaçados e chantageados. Veio um grupo do GAT lá em Curitiba para ameaçar o Paulo Hernani, cara. Ameaçaram que ia matar a família dele. Policiais civis foram ameaçar o primeiro advogado que me defendeu na Operação Intolerância, o Paulo Hernani, lá no escritório dele. Ou seja, cada pedido que o cara faz é 5, 6 mil na época, entendeu? Meu pai pagava, me ajudava. E fora que ela também atua no campo espiritual. Essa pessoa nasceu num dia em que mais faz rituais de bruxaria, que é 31 de maio. Por coincidência, minha avó morreu nesse dia. Meu pai morreu no dia da liberação, né, da Europa. 6/6/2013. Então, assim, existe um arquétipo, mas ele foi salvo, porque eu sei, cara. Meu Deus me deu aquela oportunidade de eu falar muitas coisas para ele. Eu abracei, falei muita coisa. Mas, assim, veja, essa pessoa, esse demônio encarnado me escolheu porque é uma pessoa que, na minha opinião, não tem mais chances de recuperação da alma. É uma pessoa que não vai se arrepender dos males que cometeu, até mesmo porque ela sabe que não tem mais volta. Então, tá com a alma entregue, quer levar mais pessoas com ela, entendeu? Então, quando tu viver, vai pegar, porra, o Emerson tá falando demais, vou acabar com ele. O Emerson é uma ferramenta de salvação, porque apesar de que eu já falei para vocês, mesmo que Deus não me aceite, eu não vou aceitar fazer o jogo de vocês. Se eu puder falar da verdade para as pessoas, eu não vou ser um mau caráter. De falar, não, vai por aquele caminho ruim. Vai por aquele caminho ruim. Só para ver a pessoa se matando, só para ver se a pessoa se arrebentando. Eu vou denunciar, eu vou expor a pessoa quando a pessoa é do mal. Mas eu não vou orientar a pessoa a fazer a merda. Entendeu? Eu não vou orientar. Porque isso gera um karma para mim. Entendeu? Mas eu vou te expor. Então, assim, o maior medo deles é que eu exponha isso. E por que eu porque eu cheguei nesse limite de colocar as coisas na internet desse jeito? Porque antes era o Marcelo. O Marcelo dava cara. Como o Marcelo caiu, eles ficaram sem um escudo. Então, basicamente, hoje, eles têm que buscar um substituto para o Marcelo para me atacar na internet. Porque nem todo mundo na Federal é como eles. Nem todo mundo na Federal é como eles. E eles já estão percebendo que se essa pessoa continuar fazendo isso, eles não vão ter mais lugar na Federal. Os novos, ou seja, teve gente que simplesmente ela não gostou da cara dos caras e tirou. Ela criou uma ferramenta para exterminar todo mundo que não seja dentro do perfil que ela quer. Ou seja, é um método stalinista, comunista, para profilar as pessoas que só vai entrar na Federal quem for ideologicamente dentro do perfil do regime lulopetista, do regime esquerdo-petista. Por isso que eu falo, o Bolsonaro, meu amigo, na fila do pão não era nada. O Bolsonaro não é nada. Quem é o Bolsonaro, cara?
Bolsonaro é profundamente descartável. Todos vocês são descartáveis no final, porque na verdade vocês estão seguindo um processo satanista. Vocês estão achando que estão ganhando muita coisa nos dias de hoje. Mas, cara, quem são as pessoas de 50 anos atrás, de 60 anos atrás? Você vai ver um outro velhinho aqui andando de cadeira de roda na rua. Não representa 1% da glória. Quem era o Reinhard Heydrich? Toda aquela virilidade, toda aquela força. Passou uma semana no hospital, estava para sair e morreu. Deu uma convulsão, alguma coisa, morreu. Quem são vocês? Vocês são seres humanos, cara. Vocês morrem e ninguém vai se lembrar de vocês. Por que vocês estão produzindo isso? Eu não estou querendo te demover de nada, porque você vai fazer aquilo, você está obcecado e você vai fazer. Vai chegar uma hora que você vai fazer. Mas eu tenho que estar preparado, porque quando você fazer, Deus vai me dar liberdade. E eu tenho que deixar essa mensagem aqui para que sirva como exemplo de salvação para você que não acredita em Deus. Porque Deus vai me salvar na hora certa, assim como Deus me salvou daquilo que eles armaram em 2018. Assim como Deus me salvou, assim como Jesus Cristo me salvou em 2018, Ele vai me salvar de novo. Não importa, meu amigo, quem eu seja. Eu tenho uma profunda fé nisso, que vocês serão desmascarados. E a coisa está chegando. A coisa está realmente chegando, cara. A coisa está realmente chegando. A cada dia que passa, eu vejo que ela está mais perto do dia em que eles vão armar alguma coisa para dar o bote. Então aqui, eu deixando essa mensagem, eu estou mostrando a capacidade que eles têm de fazer o que eles fizeram e estão jogando a culpa em mim. Ou seja, como se eu estivesse incitando pessoas nas escolas. Cara, não meça isso por dinheiro somente, meça isso pelo tempo. Você acha que eu teria todo esse tempo para ficar na internet? Taca, 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 taca. Isso é coisa de 5, 6, 7, 10 agentes, cara. Isso envolve uma inteligência, cara. Pesquise sobre target indivíduo-alvo, PsyOps, Tavistock, MK Ultra. Me escolheram como indivíduo-alvo para tentar me incriminar a qualquer custo. Um cara que busca a vida, que só quer trabalhar. Então, você que tá dando trela para esse tipo de gente, tá na panelinha como eles, você se acha divertido até você cair. Quando você cair, porque assim, se eles quiserem escolher você, falar assim, vamos sacrificar esse aí. Olha o Batoré. O Batoré ficou anos, cara. Oficialmente ele tá preso desde 2018. A gente está em 23 de novembro de 2025. Oficialmente aqui analisando, o cara tá preso. São agentes que estão emergindo como uma besta do apocalipse. E o sistema que essa mulher está desenvolvendo é praticamente o sistema da besta. Onde ninguém vai comprar e ninguém vender sobre se você não entrar dentro do score deles. Veja, a mulher criou, assim, tem publicações e patentes, cara. Amigo, tem publicações e patentes. O bicho aqui tem um poder colossal. Como que ela conseguiu esse poder? Essa mulher tem o poder para fazer o que quiser. Enquanto isso, blogs são criados para tentar me incriminar, para tentar me tirar do jogo. Toda hora, cara. Toda hora. Uma atrás da outra, cara. E eu denunciando, ó, os caras estão fazendo isso, os caras estão fazendo aquilo, os caras são isso, os caras são aquilo. Análise de risco de agentes infiltrados em facções carcerárias. No dia da minha prisão, em 2012, eu vi que tinha um federal infiltrado lá dentro da carceragem da federal, justo na cela onde ficou a Abadia. Tinha até uma corda como sugestão, sabe? Ó, se enforca. Tinha uma corda lá. Tipo, o Bolacha, né, na época jogou. Ó, toma aqui. Tinha uma corda lá, que era pra me enforcar, me deixaram lá dentro. Entendeu? E aí o que aconteceu? Foi lá onde se enforcou o piloto do Abadia, onde se matou. E seria extraditado para os Estados Unidos. O que transportava drogas para o Abadia. Então, assim, é mais um desses infelizes aí. E aí eu me lembro que depois entrou um cara lá que supostamente foi vender umas balinhas. Balinhas dessas que o pessoal se diverte nas festas. E ele caiu lá e ele começou a falar mal de mim, cara.
Ele começou a plantar. O cara todo forte, bombado. Ele não olhava para mim diretamente. É um psicopata puro. Eu via que era um assassino em potencial. Era um federal. E depois tiraram ele da lá. No final da tarde tiraram ele da lá. Aí eu me liguei, cara. Aí eu me liguei, esse cara é federal, cara. Esse cara é federal. Mas eles botaram ele lá dentro pra incitar. Pra incitar os caras. Não viu que não tava funcionando, que os caras não tinham me linchado, feito nada. E mesmo assim não funcionou, porque os caras também se ligaram. O pretinho que tava lá, que era um outro traficante, ele falou, não, meu amigo, isso é fita. Isso é fita. Ele falou bem assim. Me lembro até hoje. Falei, tá. Aí depois de tarde fizeram um baculejo lá. Viram que, né? Aí limparam tudo. Que preso lá tinha um rádio, tinha um celular, tinha tudo. E o Valdomiro Nenevê saiu andando por lá dentro. Né? Vendo lá, tem alguma coisa aqui e tal. O que ele fez? Ele simplesmente, né, foi dar uma volta por lá e falou assim, mas tem coisa aí dentro, né? Tem coisa aí dentro, né? E tentou jogar meio que em cima de mim. Um, né, um BO. Bom, o que acontece? Teve um policial federal que mijou no colchão do cara lá e falou, ó, isso aqui é culpa do Emerson e do Marcelo. Gritou bem assim. Os caras não fizeram nada, né, cara? Os caras têm família, os caras querem puxar deles de boa, querem ir embora. Mas eles incitaram os presos a fazer merda, a me matar e me linchar lá dentro. Foi isso. Eu me lembro do Marcelo falando, quem era o ministro Cláudio? O ministro Cláudio era o Eric Euin Marques, né? Então, talvez nem a Miriam sabia disso, sobre o Eric Euin Marques. É um grupo, cara. São grupos de caras na internet. A coisa se monta assim. Até porque vocês que estão investigando, vocês que estão fazendo um trabalho de investigação independente, tem agente do Ministério Público que é decente, que é honesto, que não é pilantra sujo, entendeu? Tem gente que é honesta e que sabe que eu estou falando a verdade e que está me acompanhando. Mas tem gente podre lá dentro que está traficando influências, porque sabe que lá no TJ do Rio Grande do Sul, quem vazou os negócios lá foi a própria Daniela Cuítico quando ela estava lá. Né, Daniela Cuítico? Você foi assistente social lá na fazenda na Grosserra, no Maranhão, quando lá a gente se conheceu. Quando lá a gente teve um caso na Grosserra, lá no Maranhão, você era assistente social. Todo mundo sabe naquela fazenda lá, em 2007. Entendeu? E você, que eu falei que gostava de loira e tal, 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 você me apresentou a Karina. Então, não deu certo, porque até. Enfim, a mulher foi extremamente carinhosa no começo comigo. Como eu já contei em outro vídeo, ela até chorou quando fui lá para Guatemala. Mas ela mostrou um outro lado extremamente perverso. Mas extremamente perverso e vingativo. Ela praticamente usou todo o ódio dela para me estraçalhar. Sabe aquele negócio, vamos fazer do feijão uma feijoada? É basicamente isso que ela pensou. Talvez agiu inocentemente, ganhou, lucrou, chegou no nível, tem até uma empresa que dá concursos, cara. E coloca as pessoas, será que é uma máfia de concurso isso, cara? Porque eu já vi que teve esquemas aqui onde policiais federais usavam da sua função de policial federal para ajudar a colocar aqueles que eles queriam dentro de funções do Estado. Então esse profilamento aqui é nada mais, nada menos do que para colocar aqueles que eles querem dentro do Estado, não no geral. É tipo assim, você não ganha na loteria. A loteria esportiva já foi denunciado anteriormente que é apenas um meio para eles legitimar a lavagem de dinheiro direto do Estado, lavagem de dinheiro legalizada, entendeu? Isso é loteria, basicamente o que eles querem fazer, porque ganhar no concurso hoje é loteria esportiva. Se você entrou no concurso, você tem salário pro resto da vida. Mesmo você sendo um parasita, um vagabundão, só basta você justificar com alguma outra coisa, de repente você faz um curso, tem um certificado para expor, um pedaço de papel, mas o que, que você produziu de útil para a sociedade? Absolutamente nada. Just stand-up. É o que eu estou fazendo aqui com esses vídeos, só que esses vídeos aqui têm um valor. Por quê? Porque mostram a forma criminosa que muitos agentes no Estado atuam para poder subir na carreira como um meteoro, para chegar em posições de poder e importância e acabar como acabaram com a Rússia comunista. Basicamente como o Putin chegou ao poder. Vai depender de um Gorbachev no Brasil, que é o Lula, né? O Lula, esse alcoólatra.
E aí ela foi uma agente policial, tal, tal, tal. De repente vai ser o Vladimir Putin do Brasil, versão feminista. Vocês já imaginaram o tamanho da gravidade do que eu estou falando? Aquele delegado, meu amigo, ele olhava para mim. Ah, mas isso é feminicídio, né? Você promovia feminicídio. Nem existia essas leis, cara. Nem falavam dessas leis. Ele estava assim tão duro, o Flúvio Cardinelli, na Operação Intolerância. Ele só falava, mas você é homofóbico, mas você é isso. E ele pegava e tentava fazer um joguinho de palavra no meu depoimento, que eu estava dando. Fiquei 5 dias dando depoimento para ele e ele tentando entrar na minha mente para me destruir, cara. Ele sabia do meu trabalho antifeminista que eu fiz na internet, porque eu sou declaradamente antifeminista, assim, anticomunista. Eu sou anticomunista, antifeminista. Eu li Lenin, li Trotsky, li Gramsci, eu li Saul Alinsky, The Rule for Radicals, eu li tudo isso. Eu sou anticomunista puro. Eu sou a favor dos Estados Unidos da América. Eu sou americano, por essência. Eu sigo a filosofia do Adam Smith, não é pela benevolência do padeiro ou do cervejeiro que nós almejamos o nosso jantar, mas sim pela consideração em promover os nossos próprios interesses. Eu sou um capitalista nato. Eu não sou um concurseiro parasita que se encosta numa teta para mamar naqueles que produzem, para sacrificar pessoas, para mandar para gulags todos aqueles que se atrevem a pular, a saltar do seu adestramento. Entendeu? Então, assim, a função dela foi isso aí, criar candidatos em versão, né, em missões internacionais, eliminando falsos positivos. Ou seja, o cara conseguiu entrar por méritos, por vários méritos, passou por uma rodada de treinamento, de provas e tudo mais, e por um ponto que ela selecionou, que é um ponto ideológico, ela elimina, minimizando um risco de insider treaty, ou seja, minimizando risco de ameaça interna. Por um lado, se você for analisar, é bom você falar assim, determinadas pessoas são perigosas. Mas outros tipos de pessoas, por exemplo, quando você aplica o viés ideológico nesse negócio, cara, que é o que ela está querendo fazer, você seleciona somente eles. Ou seja, e já não é mais imparcial o negócio, é totalmente parcial. Isso viola completamente as leis de um Estado de direito. Isso já não é mais democracia, isso é ditadura pura. É arquitetura de dados, 360 graus, 6 vetores, 60 variáveis cada. Psicopatia funcional, PCLR, Levenson, tem que ver como isso é apurado. Eu não sei. Vocês têm que me mandar isso aqui, que me mandaram, para eu avaliar e dizer se isso tem que entender o método de variação disso aí. Burnout agudo. Como é que você não conseguiu detectar o Ronaldo Massuia da Silva, hein, dona Miriam? Como é que você não conseguiu detectar o Ronaldo Massuia da Silva? Que a informação que eu tenho é que ele seguia suas ordens. A informação que eu tenho é que ele entrou num posto de gasolina atirando porque ele se sentia confiante demais. Eu gosto da impunidade, da mesma forma como vocês escreviam no Chance. Eu tenho isso gravado e eu vou soltar no arquivo da internet. Eu vou soltar isso, eu gravava tudo que eles falavam no Chance, eu pegava com hora e data, 2015, 2016, 2017. Eu estou permitindo com que vocês, que ficam aí se promovendo para perseguir dissidentes políticos aí na Europa e nos Estados Unidos, eu estou permitindo que vocês sangrem no meio de tubarões. E sangrar no meio de tubarão é a coisa mais perigosa que tem. Você pode acreditar. Se até o Hitler, cara, botaram uma bomba debaixo da cadeira dele lá e o cara quase foi pro inferno. Naquela hora, antes tivesse o Klaus Stauffenberg tivesse conseguido, teria acabado com o sofrimento do povo alemão. Entendeu? Porque o Rommel já tinha detectado que ele era implantado ali. Então as pessoas elas têm que entender. Ah, mas como é que o Hitler era plantado? Amigo, é só você ver as ordens, cara, que ele dava. A guerra estava ganha desde o começo. Ele chegava no momento crucial, ele mudava a coisa e aí eles retrocediam 100 casas. O que gerava mais perda do lado alemão e do outro lado. Começando por Dunkerque, terminando em Stalingrado. Não terminou em Stalingrado, teve muito mais outros eventos. O cara fez aquilo ali como se fosse uma missão espiritual. Se ele morreu em Berlim, ou se ele morreu em Blumenau, se ele morreu
no Mato Grosso, isso não importa. O que importa é que ele foi um agente implantado ali, cara, para poder fazer e convencer o povo alemão a se matar, a se suicidar. E todo esse declínio da sociedade veio por causa daquilo, nos dias de hoje. Então, olha só um ponto desse objetivo, desse protocolo, perfil Interpol 360, que é coisa muito preocupante. Lealdade organizacional, Allen e Meyer adaptado. O vídeo vai ficar umas 4 horas se eu colocar isso aqui, sobre esse Allen e Meyer. Mas isso, na verdade, é alinhamento ideológico. O que eles querem é o que ela quer aqui é alinhamento ideológico. Lealdade organizacional é o seguinte: você vai participar de operações extremamente estressantes, extremamente que podem te causar um colapso moral muito grande, como incitar pessoas a entrar em escolas atirando, mas é para, segundo a justificativa dela, que eu imagino, segundo estou imaginando, tá? Estou fazendo um silogismo com base nesta, mas isso, veja, é para parar uma ameaça maior. Basicamente quem usou isso no passado foi o Hitler, o Stalin, para poder perseguir, é uma desculpa para poder perseguir dissidente político. O único objetivo dessa questão aqui, na minha opinião, é perseguir dissidente político. Então eles imaginam, porra, aquele cara tem que ser parado. Então vamos criar algum meio, alguma justificativa para ele ser perseguido. Para ele ser, né? Então assim, o que acontece? Lealdade organizacional. Põe aquele agente lá, o Ronaldo Massuia, né, o Marcelo. O Marcelo, inclusive, falou no processo dele que se ele abrisse a boca, ele ia derrubar agentes. Ele ia derrubar até o presidente. Então, assim, coloca aquele agente lá para incriminar ele. Entendeu? Então, ele entra no chão, forchando, 1.500 chão, se passa por mim, como ameaçando pessoas e tal, faz ameaça bomba em algum lugar e tal, então coloca o meu nome, como fizeram, durante todos esses anos fizeram, ou induz, por exemplo, aquele cara lá de Blumenau a entrar numa escola com uma machadinha e depois falar que foi o Emerson. Teve pessoas que gravaram o vídeo dizendo que foram influenciadas por mim. Que eram pessoas que tinham sido orientadas por esses agentes de PSYOPs que estavam dedicados para me incriminar a qualquer custo. Enquanto isso, eu estava desesperado, correndo pedindo ajuda para o Eduardo Gogola. O Eduardo Gogola se virando, não sei até onde ele, se ele realmente, o que falam dele é verdade ou não. Se ele foi comprado por eles para me segurar, para cozinhar o galo, ou que deram um cala-boca para me segurar, não sei, eu não sei, falam, eu não tô acusando ele, eu não tô falando nada, mas a forma como ele me deixou foi muito suspeita. E também, é claro, ele pode ter se enjoado de tudo isso aí, caído fora, ou outra situação é assim, ó, a mulher deu um cala-boca nele e ele some, deu um cala-boca nele e ele some, ele sumiu, cortou totalmente. Aí eu fiquei pensando, tá bom, tá bom, tá bom. E não tem mais volta, cara, porque sabe, Deus vai me dar outra pessoa e no momento certo, ou seja, não vem voltar a falar comigo, cara. Eu fechei a porta aqui, cara. Entendeu? Deus vai me dar outra pessoa. Deus vai abrir porta, cara. E se você fez mal pra mim, intencionalmente, você vai pagar. Então, assim, lealdade organizacional é o seguinte, o cara, depois de fazer tudo isso, ele não surtar. Ele sair tranquilamente e fazer compra no supermercado como se nada tivesse acontecido. Ou seja, incitou, ele sabe as consequências dos atos. Por exemplo, o cara foi lá e degolou criança na escola. Ele não imagina a cena das crianças sendo degoladas nem nada. Missão cumprida. Ele pensa isso. Então é para isso que serve esse vetor, na minha opinião. Para manter a lealdade organizacional. Ou seja, o que ela está fazendo aqui, na verdade, é uma estruturação para um Estado totalmente déspota, para um Estado totalmente sem limites. O livro Assassinato de Reputação, Crime de Estado, de Romeu Tuma, já denunciava isso. Só que de outras formas. Só que a coisa está muito além disso, Dr. Romeu Tuma. Está muito além disso. Aí é claro que, na minha opinião, o próprio Romeu Tuma foi incitado a criar um outro livro aí, para despistar, porque as pessoas se confundem. As pessoas leem o segundo livro, que não tem nada a ver, que é uma banda de porcaria, o cara fala de Corinthians. Aquilo tudo é para desviar o foco. E aí as pessoas não leem a primeira versão, que é onde contém a verdade. Que são as 130 primeiras páginas da primeira versão do livro Assassinato da Reputação de Romeu Tuma. Aquele livro sim que você tem que ler.
Tem na internet, é um livro com capa vermelha, do PT. Aí a pessoa que não lê aquilo ali, ela é enganada. E começa a acreditar no Estado, cara. Porque, tipo assim, ela não dá a cara, mas ela usa a imagem institucional da PF para poder perseguir as pessoas. Então as pessoas, oh, é a PF. Assim como a Gestapo usava no passado táticas. A KGB, então a pessoa, KGB, poder, poder. Quando crescer, meu filho, eu quero você lá na KGB. Quando crescer, meu filho, eu quero você na Gestapo. Sabe aquele pai burro, retardado, que quer ver o filho lá em cima, porque ele sempre foi um fracassado de merda? Ele quer ver o filho lá em cima, custe o que custar, não importa quem ele tem que passar por cima? Não, eu não quero ver minha filha assim. Eu quero que minha filha faça o justo, ainda que fazendo o justo, ela tenha que ficar na pobreza. Mas a tua honra ninguém vai tirar. Você só vai se deitar com uma pessoa por amor. Entendeu a importância disso, minha querida? Você dormir com uma pessoa só por amor. Você trabalhar num serviço só se ele for digno. Ah, mas eu vou me infiltrar nessa operação para desmascarar. Não, meu caro, porque se você vai se infiltrar nesse sistema, você vai ter que fazer os atos que eles praticam. Você vai ter que matar pessoas inocentes. Não. A tua missão é desmascarar esse sistema e implodir ele por fora. Não você se imiscuir dentro desse sistema podre. Então, isso é lealdade organizacional. Pegou esse exemplo de Allen Meyer, adaptou, assim como quem adapta Saul Alinsky ou Valéry Solanas nas leis em favor das mulheres, né? Quem já leu o Manifesto Skun de Valéry Solanas sabe do que eu estou falando. Depois eu vou gravar um outro vídeo sobre isso, ou talvez agora mesmo eu posso pesquisar para não dar trabalho de fazer vários vídeos. Viés ideológico extremo. Não, peraí, volta. Resiliência cultural, IRI mais teste de estresse simulado intercultural. Então, tipo, começa a colocar um cara que sai com uma bandeirinha colorida, pregando o discurso que tem que ensinar a ideologia de gênero para uma criança de 7 anos. Ou seja, sexualização precoce. Na verdade, você ensinar isso eles não criticam, ao contrário, eles promovem, né? Assim como o Luiz Motti ganhou uma medalha do Lula por ter escrito um manifesto em favor da pedofilia. Não, esse tá isento, esse pode passar. Agora o Emerson falou uma coisa e o outro, não, ele é perseguido. A Dilma colocou um estuprador de criança, né, na casa civil para cuidar de política para criança. Não, cara, cala a boca, não fala isso, não. Vê se a Lola falou sobre esse caso. Nada, meu amigo, deixaram o cara escapar de boa. A coisa só estourou porque tinha gente denunciando. Então o medo deles é que você denuncie. O medo deles é que você exponha. É por isso que eu causo medo no sistema. Porque eu tô rasgando pra nada aqui. Eu tô jogando a merda no ventilador sem freio, cara. Eu tô falando. A igreja, assim, a Igreja Universal dava propina, cara. A Igreja Universal é um verdadeiro aqueduto de lavagem de dinheiro do narcotráfico, cara. E que financia policiais corruptos. É por isso que eles colocam guardas policiais para cuidar as igrejas. Que é o meio deles lavar o dinheiro com eles, cara. Não é Gama. Explica pra gente lá o Gama lá na Catedral da Fé em Curitiba. Como é que você mandou tua filha para os Estados Unidos? A Emanuele Gama, Emanuele Magarim. Explica pra gente, cara. Aquela gostosa. Aquela mulher era uma delícia, cara. Era linda pra caralho. Mas arrogante igual Satanás. Arrogante igual o demônio, aquela mulher. Arrogante, intragável. Eu ia fazer unha pra ficar perto dela lá. Que era uma mulher snob, cara. Totalmente. Hoje, né, já bateu no muro faz tempo aí. Deve estar toda fodida nos Estados Unidos. Eu vi que ela virou enfermeira lá nos Estados Unidos. Eu tô cagando porque ela tinha se tornado. Entendeu? Mas eu gostei. Cheguei um tempo assim, me atraí fortemente por ela. A mulher era realmente sedutora, mas era muito arrogante. E aí ela acabou caindo com um caminhoneiro, cara. Lá no pátio, cara. Teve relação com um caminhoneiro. Lá no pátio da catedral, cara. Um tal de chamado de Jefferson, que era obreiro. Obreiro da Universal. Era um cara que vivia me perseguindo lá dentro, cara. Por quê? Porque a Emanuele fazia jogo sujo, né? Jogo de sedução comigo. Mas como eu não tinha a bala num carrinho como ele tinha, então ela ficava, né,
Puta, eu não tinha como chegar naquela mulher. Como é que eu vou levar ela de carro para algum lugar? Entendeu? A mulher era interesseira. A partir disso, apesar de que tinha um dinheiro e tudo mais, a mulher era muito interesseira. Entendeu? Eu ainda ficava disseminando que eu possivelmente seria gay. A mulher é uma sem vergonha, uma pilantra mesmo. Pilantra sem vergonha. Isso era o que eu estava interessado nela. Eu ia lá na Suécia, lá com aqueles vagabundos lá, que era uma espécie de maçonaria dentro da Igreja Universal, onde eles agremiavam vários empresários. No fundo, o pastor Michel lá, ele falou na minha cara que o objetivo dele era só tirar dinheiro, cara, dos caras com a Suécia. Ele usava o dinheiro da Suécia para gastos pessoais dele, cara. Entendeu? Fez um empresário dar uma Ranger pra ele lá, cara. Cara. Então, assim, vamos lá. Resiliência cultural é colocar essas coisas para ver se o cara resiste. Não, normal, cada pessoa é livre para fazer o que quiser. É tipo aceitar essas agendas de esquerda, teoria crítica da escola de Frankfurt, Herbert Marcuse, não somente aceitar, mas como também ser um promotor. Entendeu? Isso, se você for qualificado dentro dessa arquitetura de dados, é para isso que vai servir. Viés ideológico extremo, escalas implícitas, BAT mais análise de redes sociais. Então analise as suas redes sociais para ver se você soltou alguma opinião. Qualquer opinião contra o sistema, qualquer outra coisa, eles te descartam imediatamente. Entendeu? Você vai ver pessoas alinhadas a eles, simplesmente dentro do sistema. Entendeu? É assim que funciona. Risco de segurança operacional, simuladores de campo com dilemas éticos. Eu tô só resumindo, cara, a coisa vai muito mais extensa do que isso. Se você botar a cabeça para pensar, a coisa é extremamente maldita e maquiavélica. E vocês não têm ideia de como é que é o negócio, cara. Isso aqui vale até um livro, cara, mas eu não tenho tempo para fazer isso aí. Se alguém me financiar para eu fazer isso aí, eu escrevo, cara. Que eu tenho capacidade para isso. Mas, cara, eu sei que a coisa eu tô focado em outros projetos, cara, mas se eu for dedicado a fazer um negócio desse aqui, te prepara. Viés ideológico extremo, risco de segurança operacional, simuladores de campo com dilemas éticos. O que seria isso? Seria, por exemplo, se a tua mãe fala mal contra o sistema ou se a tua mãe está apoiando alguém do sistema, ela vai junto pro campo de concentração? Tipo, dilema ético, puta merda. Eu tenho que colocar minha mãe dentro de um campo de concentração. Aí eles testam a tua febre, testam até onde você é leal à tua família ou leal ao Estado ou à tua ideologia. Se você não é leal ao Estado ou à tua ideologia, não, simplesmente está descartado. Te tiram fora. É um método profundamente diabólico e comunista que está sendo implantado no Brasil. Onde você não vai ter como ir, como comprar ou vender se você não entrar nesse sistema. Entendeu? Isso significa viés ideológico. Risco de segurança operacional. Puta merda. Meu filho falou uma opinião sobre não gostar do Jean Willis promover, ele com a Erika Cocai, eles promoverem a ideologia de gênero nas escolas e que se uma criança decidir com 7 anos de idade que tem que se castrar, tem que se mutilar, ela tem que ser castrada e alterar para sempre o corpo dela. Coisa de uma forma irreversível. Uma criança que tem formação mental, que não sabe quem é, não sabe quem quer. Para mim, uma criança é até os 30 anos, cara. Até os 30 anos, porque com 30 anos você ainda não sabe o que você quer. Você é altamente influenciável. Com 30, tem pessoas até com 40 anos, cara. Então o negócio de alterar o corpo simplesmente porque a pessoa vai se sentir mais confortável com uma ideologia que foi enfiada na cabeça dela, cara. Entendeu? Ou seja, isso se tornou um crime contra a humanidade, cara. Porque tem casos de muitas pessoas que se arrependem disso e são proibidas de falar. E é uma coisa tão criminosa, cara, que se a pessoa falar, ela vai presa. Simplesmente porque ela quer reverter o negócio. Mas não, é crime de opinião agora. Não. Se você curar a pessoa disso, se você... Tem vários psicólogos que têm crises morais e que querem curar, estão vendo o que está acontecendo com essas crianças, que o número de suicídio aumentou pra caramba,
que essas pessoas que adotam esse caminho de se mutilar ou alterar o seu corpo para se parecer com outro gênero e depois se arrependem, eles veem que a coisa é irreversível, chega com 30 anos, se suicidam, se enforcam. Mas para eles é o que eles querem, esses satanistas é o que eles querem. Porque uma vez que a pessoa tira a própria vida, ela está condenada. Definitivamente. Não tem mais o que fazer. Você está entendendo? Você acha que você vai ganhar um cargo de poder lá no inferno? Ou com o ser que se rebelou? Porque Saul Anins que falava, né? Que todo rebelde, todo revolucionário, e vocês são revolucionários, né? Eu falei, o pior antifa é o antifa que está no Estado, subvertendo os valores e a ordem moral conservadora da sociedade. O pior antifa é o antifa que está dentro do Estado. O pior antifa é o antifa, não é do cara do cabelo vermelho que está tocando terror na rua, está agitando, está quebrando janela. Esse aí é o idiota útil que o Lenin falava. Usaremos o idiota útil na linha de frente. O Estado será Deus e as pessoas comerão as migalhas que caem das nossas mesas. É para isso que esta mulher, que quer ser o Vladimir Putin do Brasil, está trabalhando. Para que o Estado seja Deus e que o resto das pessoas comam as migalhas, se é que vão poder comer, que caírem nas mesas deles. Vão comer o suficiente só para que produzam, para que os lá de cima comam. Só que o tempo de vocês, graças a Deus aqui nessa terra, é curto. O Stalin morreu no dia do meu aniversário, cara. Isso para mim é um presente. Que foi dado, acho que 30, 40 anos antes de eu nascer. Né? Não, 20 e poucos anos antes de eu nascer. Mas isso foi bom. Então, assim, etapas cronológicas, tempo real, tempo total, 11 horas. Pré-screen online, 30 minutos, 60 perguntas auto-aplicáveis, mais scrapping público de redes sociais, Twitter, Telegram, TikTok. Coloca um monte de coisa. Vasculha a vida da pessoa. Entendeu? Bateria laboratorial, 5 horas. Testes padronizados, coleta de sinais fisiológicos, tal. Entrevista em profundidade, 2 horas. Entrevistador treinado, usa roteiro semi-estruturado mais micro-expressões, face reader. Ou seja, tudo isso são estruturas, cara. Então, tipo assim, a pessoa fala, puta, mas eu passei no concurso, hein? Aí aquela mãe, pô, que às vezes foi doméstica, sofreu a vida inteira para criar seu filho, mãe solteira sozinha, cara, batendo todo dia, lavando panela. Meu filho vai vencer na vida, não importa o que ele tem que fazer para vencer na vida, mas ele vai vencer na vida. Minha filha vai ser uma feminista pura. Nem que isso, para isso, todo o Estado seja comunista, nem que seja para alimentar o Estado comunista. Eu fico pensando naquela delegada que me entrevistou, que me chamaram, fizeram uma delegada me entrevistar, lá de São Paulo. Essa delegada, quando eu falei da Lula Aronovitch, ela cortou o vídeo na mesma hora. Ela parou a entrevista na mesma hora. Quando eu comecei a denunciar a Lula, ela cortou na mesma hora. E estava naquela visita lá, naquele depoimento, o Fernando Gogola, que é irmão do Eduardo. São pessoas do bem, cara. Eu não acredito que o Fernando e o Eduardo tenham feito mal para mim, cara. Mas tudo é possível nessa vida. Maldito homem que confia no homem. Isso é algo... Né, se vocês acreditam realmente em Deus, vocês têm que botar isso em prática, cara. Não cedam pro mal. Você pode ter sido a melhor pessoa nessa vida, cara, mas você vai ser condenado ao inferno se você simplesmente não se posicionou na tua vida. Se em momentos como esse, você se acovardou, você vai ser condenado, porque Deus está te dando uma missão. E é por isso, se acontecer alguma coisa comigo, eu peço para Deus. Deus vai colocar as pessoas certas no meu caminho. Para me livrar, para me ajudar nesse mundo material. Jesus Cristo. Ele vai me dar as pessoas no meu caminho. Assim como Ele colocou no meu passado. Durante todo esse tempo Ele tem me mantido, Karina. Rafaela. Durante todo esse tempo Ele teve me mantido. O Batoré, que ninguém pensava, ele caiu. Ele caiu. O Batoré caiu. Oficialmente caiu. E vocês não iam. Porque o Batoré era muito útil para vocês. O Marcelo era muito útil para vocês. Marcelo, durante mais de 10 anos, cara, 8 anos tentando me incriminar diariamente. Eu fazia as denúncias para o delegado jogava pano quente,
E ainda por cima dava um jeito de tergiversar a coisa com o Ministério Público para ver se eles colocavam aquilo insinuando que era eu. Insinuando que era eu. Saía na mídia, os contatos dela na mídia, saiu matéria na Record, saiu em tudo quanto é lugar, cara. Não, é o Emerson. E jogavam insinuando para me desestabilizar psicologicamente, para ver se eu ficava louco, fazia merda. É o Emerson, agora é o Emerson. Qualquer erro que eu tivesse, eles me jogariam em cima de mim. Então, dentro desse profilamento, eu aguentei, veja, o que eu estou aguentando, ninguém, absolutamente ninguém aguentaria. Eu estou sofrendo gang stalking desde 2009, diariamente. Começando com a minha ex-namorada Rafaela da Almeida de Vila da Silva, foi ela quem começou tudo isso. E depois juntou a Karina Drag Marais Ponte, e aí a coisa foi aumentando. Simplesmente o Marcelo em algum momento foi sugerido para mim, para me defender dos ataques que eu sofria na internet, por um fake conhecido como Aquilino Avanço. E aí, meu cara, e aí a coisa... Quando eu aceitei essa cagada de ter contratado o Marcelo, aí a coisa pegou fogo. Então, assim, eu tava sofrendo. Estavam envenenando meu nome na internet, estavam jogando muita coisa. Juntando com o vídeo da Índia, eles tiveram um prato feito. Aquele vídeo da Índia, inclusive, assim como fizeram agora com esse vídeo aí, onde eu dizia que eles estavam usando um vídeo onde eu estava orientando as pessoas sobre o negócio de como atacar via escada, que é o que eles estavam fazendo, via supervisórias, né, as indústrias, que é o que realmente aconteceu. Uma empresa dinamarquesa que eu trabalhei na Holanda e outra na Dinamarca tiveram suas produções afetadas porque atacaram. Eu tive que falar com o diretor da empresa, entendeu? E eu falei os nomes, eu mostrei os boletins de ocorrência que eu fiz na Espanha, em outros lugares, mostrei o que aconteceu comigo nos Estados Unidos. O cara tremia. E depois de um tempo, meu amigo, alguém foi falar com ele lá, talvez tenha voado de Lyon para falar com ele. Que aí o cara voltou cagando de medo, o cara voltou tremendo e falou: uma decisão tem que ser tomada. Eu vi que depois o cara me apertou a mão, me abraçou e falou assim: good luck, the doors are open for you. Okay? Então, assim, entrevista em profundidade, simulação imersiva, candidato opera em ambiente VR com dilema moral, salvar refém e cumprir ordem. Ou seria incitar crianças a fazerem atos absurdos em escolas e cumprir ordem. Ou tipo, não incitar e cumprir ordem. Hã? Isso seria o dilema moral? O VR com dilema moral é nesse ponto que você quer traçar quem será mais leal às ordens que vocês vão dar? IA captura latência de resposta, variação de voz e pupilometria. Então, se a tua IA é tão boa, por que vocês não pegam se eu estou mentindo aqui? Hein? Faça um detector de um polígrafo, um negócio, se eu estou mentindo. Durante de 2009 até praticamente o momento, estou recebendo gangstal que ameaça a todo momento. Agora não está como estava antes, até 2021, por exemplo. Até 2023. A coisa pegou extremamente fogo. E agora vocês simplesmente mudaram um pouco a estratégia. Diminuíram, estão mais precisos nos ataques. Procuram saber onde eu estou trabalhando e ameaçar as empresas onde eu estou trabalhando. E isso já está configurado. Isso já está caracterizado. Eu tenho coisas, eu tenho gravações, eu tenho... Cara, se um juiz não acreditar, a internet vai ser obrigada a acreditar. O que interessa é que vai ficar a marca lá. Então, assim, análise preditiva, modelo XG Boost treinado com N, olha só, igual 14.287 casos históricos, gera score Inter 360. Isso aqui foi desenvolvido assim por gente, cara, tipo, atraçou a ideia psicológica da coisa de como esquadrinhar a vida de uma pessoa, e é onde estão os seus pontos de quebra e pontos de domínio. Já me falaram que ela, inclusive, estudou para ser dominatrix e atuou como dominatrix, é o que me falaram, mas ela tem o perfil, disso ela tem. Mulher extremamente dominadora, dominatrix, que domina os caras,
Você já sabe, não precisa nem falar, é só você pesquisar o BDSM que você não entra muito nisso aí, porque isso é lixo, isso é psicopatia, isso é perigoso. Se você, cara, não mexe. Não mexe, não vai, porque você, mas para você vencer o inimigo, você tem que conhecer as estratégias do teu inimigo. Para você vencer o teu inimigo, você tem que conhecer as estratégias do seu inimigo. Então, assim, menor de 50 inapto, entre 50 e 69 apto restrito, missões curtas ou sem acesso sensível, 70 e 84 apto com monitoramento e 85 mais 85 apto imediato. Tipo assim, recebeu uma ordem de prender a tua mãe, porque ela comentou algo na internet que ela estava que contra as urnas eletrônicas, por exemplo. Vai, prende a tua mãe algemada, tem que jogar a cara dela no Google, entendeu? E pronto. Você não pode ter direito à moral. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Onde que a coisa pode chegar? Onde a coisa pode chegar? Outputs, relatório individual PDF criptografado, 12 páginas com gráficos, radar, recomendações e coaching em gatilhos de alerta. Ou seja, existe toda uma estrutura, cara. Tipo KGB mesmo, cara. Tipo Stasi. Sensibilidade, especificidade e validação externa 2023. Ou seja, eles estão elaborando um estado totalitário de direito violento. Missão Haiti 2021, 3 candidatos inaptos substituído 48 horas antes do embarque e posteriormente confirmado comportamento antiético em outra operação. Ah, qual que é o comportamento antiético, minha querida? Tipo aquele que você entrou na minha casa arrombando a porta e só não me matou por causa do Ralph? E da Franciele não fazia diferença, porque depois vocês calavam a boca dela e já era. Mas com o Ralph vocês poderiam criar uma crise diplomática com a Alemanha, que estava no outro quarto lá e tudo mais. Aquilo ali para matar um cidadão alemão ou tentar convencer um cidadão alemão de que aquela morte daquele cara que tinha trazido ele para o Brasil para fazer negócios, que tinha jantado com ele na noite anterior, tinha tratado ele super bem numa viagem, tinha viajado e tal. Porra, como um irmão. Porque a mente de vocês é insana e pervertida. Vocês devem ter imaginando coisas aí, porque vocês são esse tipo de tarado. Vocês são esse tipo de doente, de pervertido. Entendeu? Mas não. Sabe que irmão é irmão e eu tratei ele como irmão. Né? Só não mereceu porque mais tarde, enfim, quem se afasta também ou é covarde, pra mim não importa. E o que eu falo pra você também, eu até entendo a razão dele, se for analisar a situação. Você não tem que me defender publicamente. A melhor coisa que você faz é não me defender publicamente. Mas você também não pode desamparar um irmão quando você trata ele como irmão, entendeu? Basicamente isso. E aqueles caras que foram depor em meu favor, aqueles 6 negros que foram depor em meu favor na Operação Intolerância, o Marcos Trindade, o Vinícius, Marcos Vinícius, o Marcelo, o outro negão lá, um grandão lá que cresceu comigo. Porra, quem não me procura no YouTube aqui, mais 34 605 347 434, eu só não vou te ajudar com dinheiro, cara. Porque todo e qualquer recurso que eu tenho que usar aqui é para me defender. Cara, a mulher tá preparando um tsunami pra cima de mim. A mulher tá preparando um tsunami pra cima de mim, cara. Eu tenho que me defender de todas as formas, cara. Ah, Deus proverá, sim, Deus proverá, eu tenho fé nisso. Mas eu também, veja, até o Charlie Kirk morreu, cara. Eu não conheci gente com tanta fé quanto ele. Por quê? Porque não vigiou. Deixou o rabo descoberto, confiou demais. Confiou demais, meu amigo. Às vezes o teu inimigo tá do teu lado. Às vezes o teu inimigo tá do teu lado. Então é por isso. Eu sinto muito se alguns de vocês ficaram ofendidos comigo porque eu não confiei em você plenamente. Me desculpa, mas eu estou numa guerra espiritual com pessoas que estão defendendo o mal, com pessoas que estão defendendo o mal, com pessoas que estão trabalhando para o mal. Meu amigo, eles tiveram a audácia de influenciar ataques em escolas. Eles fazem ataques em empresas como se fosse, tipo, eu vou mandar um e-mail. Entendeu? Fazem ataques em empresas que param linhas de produção, simplesmente para tentar me incriminar. Simplesmente para tentar me destruir. Isso está acontecendo. Aconteceu na Holanda, aconteceu na Espanha, aconteceu na Dinamarca, aconteceu na Alemanha, aconteceu na Rússia,
que já me avisaram lá da Rússia, os russos me ligando. Casos de uso real. Operação. Agente sinalizado como apto restrito foi retirado da sala de comando após tentativa de vazar dados, interceptado em 36 minutos. Então, você imagina o estado totalitário de controle que eles têm. Mas que dados será que ele queria vazar? Será que ele viu coisa que ele não podia ver? Como operações para assassinar crianças e tal, mas incitar garotos a entrar em escolas atirando para incriminar indivíduo-alvo, para incriminar target indivíduo, in order to frame target individuals, to persuade people to frame target individual, you know what I mean? You understand me? Eu posso esperar tudo de vocês, porque eu me lembro a mentirada que vocês colocaram naquela operação, dizendo que eu estava responsável por cada publicação que fazia no blog, sendo que o blog era do Marcelo, sendo que o blog tinha um controle do Marcelo, isso ficou provado, o cara não abriu o computador, cara. Eu abri o meu computador, dei os meus e-mails que poderiam incriminar, só o fato dos e-mails já é suficiente para mostrar a tua desonestidade e que você estava ali numa operação de assassinato de reputações. E aí surge o livro do Romeu Tuma. Código-fonte fechado, hospedagem nuvem federal Serpo. Retreinamento trimestral com novos 1.200 casos, parceiros PF, ABIN, Chile, tal. Ou seja, ela não está visando milhões, está visando ser o ditador do Brasil, aonde vai usufruir desses milhões quando se tornar o Vladimir Putin do Brasil. Ela quer ser ninguém menos do que o Vladimir Putin do Brasil, cara. E a gente tem que parar agora, enquanto a gente pode, cara. Enquanto a gente pode. A gente tem que parar agora. Eu quero agradecer essas pessoas que estão me passando essas coisas, entendeu? Meu amigo, eu espero que você confie em mim. Confia em mim, você sabe que eu sou um target indivíduo, você sabe que eu estou preservando as minhas fontes, que eu preservo quem me ajudou na Espanha. Eu proponho que você se encontre comigo aqui na Europa, em algum lugar. Como eu já preservei, tem muitas fontes que eu preservo que me ajudam. Porque veem que eu estou sofrendo ataques de agentes criminosos dentro do Estado brasileiro, que tem poder. Eu sou um perseguido político, entendeu? E eu estou me expondo aqui, eu estou fazendo eles sangrarem no meio de tubarões. Cada vídeo meu é fazer com que eles sangrem no meio de tubarões. Então, cara, confia em mim. Se encontra comigo, confia em mim, se encontra comigo. Se você está falando a verdade, e a gente pega a foda fora e eu vou mostrar tudo que eles fazem. E eu vou soltar a mira e vai. Eu vou apertar o botão vermelho, cara. Porque a coisa tá indo cada vez pro... Cara, o que ele me mandou aqui, cara, é tão forte. O bicho tá lá na Espanha, cara, fazendo doutorado de 2024 a 2027. Qual que é? Se você tem tesão por mim, por que você não... Porra, entendeu? Troca uma ideia. Eu não tenho nada contra você, já te falei. Mas você tá numa missão. Você está numa missão. E a tua missão é me destruir. E se fazer na carreira. Nas operações, não listou todas, mas algumas que ela participou. Tal. Ou seja, você precisa... Vamos ver o que ele escreveu aqui. Eu agradeço pelas coisas que você está passando. Eu acredito, Emerson, essa mulher tem cara de vender até fogo pro diabo. Tem muita influência nos Estados Unidos, América do Sul, Europa, principalmente na França. Influência da Interpol em projetos internacionais, com certeza tem contatos em várias polícias. Cara, eu fui parado, meu amigo. Os caras sabiam exatamente que eu... Veja, no Brasil, eles colocaram multas na minha carteira, multas que eu não pratiquei. Mas para quê? Para ter minha carteira cancelada. A partir do momento que eu tinha minha carteira cancelada, eu não pude fazer o canre da minha carteira. Eu tive que tirar outra carteira na Europa. Então o que acontece? Com isso, ela sabia exatamente o momento em que eu estava dirigindo. Sabiam pela minha localização, esse negócio todo. Cara, se você tirar uma foto aí fora, vocês já viram com a Carla Zambelli. Eles localizam você onde você está. Fizeram isso comigo lá nos Estados Unidos, cara. A Zambelli provou do próprio veneno quando fizeram lá em 2017. A Zambelli riu da minha desgraça. Onde ela está hoje? Presa na Itália.
Onde está o Bolsonaro? Preso aí no Brasil, cara. É. Eu falei, Bolsonaro, que você ia ser preso, cara. Você não acreditou. Falei do Olavo de Carvalho, falei de todos. Agora só falta o Pedro Barbosa. Agora só falta aquele Alan dos Santos. Entendeu? Eu não defendo a prisão do Alan dos Santos por causa do crime de opinião que ele cometeu, mas sim por aquilo que ele fez para tentar me fuder lá no Chance, que foi o ataque nos Estados Unidos. Ele estava envolvido diretamente com aquele ataque. Com a participação do Douglas Lachenal. Você sabe que eu tô falando a verdade, Alan dos Santos? Você sabe que eu tô falando a verdade, cara. Não vem meter o louco, cara. Não vem meter o louco. Você, o Dexter, que foi marido da Dani Chueiri, a Daniela Chueiri, candidata a deputada federal por São Paulo, que eu também tive um caso com ela de um dia. Um dia só. Né, Daniela Chueiri? Você vai negar isso? Você vai negar isso? Eu vi que você, pelo menos você me aparentou ser uma mulher digna. Pelo menos você aparentou isso aí. A gente teve um caso de um dia. A gente se apaixonou por um momento e tal, mas depois viu que não ia dar certo, porque eu não quis te usar. Olha, Daniela, eu não quis te usar, tá? Eu vi que você era uma mulher delicada, assim, mas era uma mulher muito combativa. Se tivesse dado certo, seria bom. Entendeu? Daniela Chueiri. Mas em nenhum momento eu quis te usar, tá? Eu sou muito justo e muito honesto naquilo que eu falo. Entendeu? Isso é que você percebeu. Eu dou a paulada, cara. Em quem merece tomar a paulada. E eu falo da Karina porque, porra, cara, a Karina, na minha opinião, cara, foi uma estupidez dela ter entrado nessa história. Ela vai ver que tudo que ela ganhou, tudo que ela se beneficiou com esse envolvimento, não vai valer de nada a hora que a verdade aparecer. Porque simplesmente você era pra ter sido um caso, tipo assim, começou e terminou. Mas, cara, eu não entendi, cara. Porra, na internet, cara, cada comentário que eu fazia no Facebook e tal, que acho que talvez ela se enfesou por causa dos comentários que eu fazia lá no blog do Silvio Coelho. Porque aquele blog lá era do Kleber, cara. Era do Kleber Monteiro Muniz. Entendeu? Eu tô aqui chamando, porque muitos falam que ele era nessa analita, simplesmente que é pra desviar o foco. Ele não era nessa analita. Ele era o verdadeiro Silvio Coelho. Que tava lá em comunidades da internet, como mulher gosta de um babaca e tal. Esse negócio todo. Isso já vou entrar num outro assunto que vai me levar para 2, 3 horas de vídeo aqui. Eu não quero perder esse tempo. Aí o cara me falou aqui, ela é uma jogadora das boas. Ela é tipo o Patrick Jane da série O Mentalista. Yeah. Yeah. E é por isso que eu subestimei você também. Porque você deu umas patetadas, cara, de vez em quando que eu falei, não pode, cara. Como é que essa mulher realmente acredita que vai colar esse negócio de fazer ameaça a bomba usando o meu próprio nome? Essa mulher acredita, eu subestimei você. Mas depois eu entendi que aquilo ali era só para acender a brasa na fogueira, para queimar o churrasco. É só para cozinhar o galo. É só para você ganhar uma promoção aqui, outra promoção lá, porque o teu projeto é a largo prazo. Quando eu configurei, quando eu visualizei, mas né, figure out, que o teu projeto é ser presidente, ou ser a ditadura do Brasil, para ser uma espécie de Vladimir Putin do Brasil, cara. Eu falei, meu Deus do céu, cara. A coisa é milhões de vezes pior do que eu imaginava. Aí eu entendi que você não estava dando ponto sem nó. Eu subestimei você. Eu achava que você era aquela mulher lá que o Gabriel Pensador falava. Porque foi muita patada, cara. Ainda mais se unir com aquelas duas patetas lá. Quem que é a Rafaela, cara? A Rafaela era uma invejosa, cara. Ela mesmo falou na minha cara. Ai, mas a Rafaela era rica. Por que ela seria invejosa? Rica não pelo esforço dela, não pelos méritos dela. Se ela conseguir um pedaço de papel para ela se orgulhar hoje, é graças ao dinheiro roubado do vovô Mafalda, aquela extorquia do vovô Mafalda, graças a dormir com o professor, esse negócio todo aí. Eu até falo o nome dos professores aqui, lá da Gama Filho. Tem muita coisa, cara. Professor e professora. Tinha até mulher do Gerson Cardoso, do bispo Gerson Cardoso da Igreja Universal estudando com ela. Veja como a gente, que é importante você ter a mente boa, cara. Eu quando comecei a tomar esse negócio aqui, ó,
A minha mente está ficando bem mais ativa, cara. Negócio que você paga só 9 euros aqui na. Não, 9 não. 4 euros aqui na Europa. Funciona. Descanso, mente ativa. Por mais que você trabalhe duro no dia, você chega em casa, come teu ovo, come tua coisa, dorme. Dorme. Durante todos esses anos que eu sofri ataques pessoais no Brasil, eu estou falando para os policiais honestos, se tem algum, se é que tem algum na Interpol, ou na Federal da Alemanha, ou qualquer outra polícia. Durante todos esses anos no Brasil, que eu sofri ataques intensos de dia e de noite, eu tinha que desconectar o meu modem 2 horas da madrugada, porque eu via que ele não parava de piscar. Era o Marcelo tentando fazer ataques. Ele conseguia ouvir, ele configurou algumas portas no roteador para ele ter acesso às coisas na casa. Ele me deu um PlayStation, que por um tempo a gente se fingiu de amigo, para eu me infiltrar, porque eu sabia que era ele que estava fazendo coisas, só que eu precisava de provas. E eu achava que poderia vencer ele dessa forma. Então a gente jogou. Quando você não conhece o teu inimigo, você perde umas batalhas. Que nem o livro Arte da Guerra já ensina, né? Você perde batalhas. Você ganha uma, perde outra. Ou perde duas, depende. E aí ele me deu um presente de grego. Assim como ele foi plantado na minha vida como um presente de grego, um cavalo de Troia. E ele me deu um PlayStation, onde eu ficava jogando, tal. E ali ele conseguiu pegar uma vez uma briga que eu tive com a minha mãe. Minha mãe sempre teve um caráter beligerante. Minha mãe sempre teve um caráter muito duro, muito forte, muito difícil de lidar. Muito difícil de lidar. Não estou falando isso por mal dela, entendeu? Infelizmente a gente não conseguiu muita coisa na vida por causa desse caráter. Muito duro, muito forte. Entendeu? Então isso me afetou profundamente muitas vezes. E o que aconteceu é que o Batoré pegou essa e soltou na internet. O Marcelo, oficialmente preso na Operação Bravata, soltou isso na internet. Essa Operação Bravata deveria ter mencionado no mínimo 50 nomes mais. Por exemplo, o José Guilherme Fernandes Zaccarini, estrangulador de prostitutas lá de Chicago. O cara está envolvido desde o começo. O delegado não colocou ele na operação. Só que ele tem, o José Guilherme Fernandes Zaccarini tem 2 irmãos que são delegados de polícia. A mãe dele foi investigadora de polícia americana. E o cara me confessou que estrangulava prostitutas, cara. A informação que eu tive é que ele foi preso na 6ª fase da Operação Luz da Infância, lá nos Estados Unidos, lá por volta de 2019, 2020, não sei. Não sei. Isso eu tenho que confirmar, que foi uma informação que eu recebi. Mas voltando ao assunto. O Marcelo alucinou quando eu vendi, eu botei aquele videogame para vender. E depois um dia ele tipo me veio com uma pergunta. Emerson, cadê o videogame que eu preciso dele? Talvez ele pensou assim, porra, o microfone ou aquilo que eu coloquei dentro o dispositivo que eu coloquei dentro do... Porque o Marcelo não tinha essa capacidade de fazer isso. Botar esse dispositivo de escuta, que eu acho que fazia comunicação online. Fazia comunicação online, né, daquilo que estava acontecendo dentro da minha casa. Então, o que ele fez? Como ele não viu mais contato, ou ele deve ter escutado outras vozes que não tinham nada a ver, me traz de volta o PlayStation. Eu falei, não posso mais trazer. Por quê? Porque eu vendi. Eu vendi o PlayStation do cara. Ele ficou louco. Mas eu falei, você não tinha me dado, cara? Aí eu peguei o cara na botija. Mas eu só cheguei a essa conclusão depois, muito tempo depois, porque eu achava que, enfim, realmente você pode entrar com o WarShare, que você analisando teus dados e tal. Depois eu fui aprender sobre o WarShare, muito tempo depois, muitos anos depois, sobre como analisar tráfego de dados no WarShare e tal, bogus files, esse negócio todo, sabe? Fazer uma análise como hoje estão fazendo com o 5G standalone, esse negócio aí. Você consegue fazer um negócio mais acurado. Hoje, se você é um engenheiro de otimização com 5G, standalone, não standalone, esse negócio, você sabe mais ou menos que você tem que usar o WireShare. Esse tipo de ferramenta é muito importante. Muito importante. Então, só quem está lá dentro sabe. Então, assim, as pessoas, por que se usa essas ferramentas? Então, assim, tem N ferramentas forenses que você pode usar, muitas.
entendeu? Muitas ferramentas fora essas. E o WarCheck é uma das mais poderosas. Então você pode invadir o tráfego de rede de uma pessoa só que isso é uma coisa muito complexa de fazer. Então ele, ter talvez orientado por essa gente, na minha opinião, ele foi orientado. Na minha opinião, ele trabalhava com o Marcelo. Ele fazia, ele era como um matador de aluguel que fazia serviço sujo para a polícia, como o Ivan Fagundes Machado, né? Ele fazia serviço sujo, não é uma pessoa oficial, mas ele faz aquilo que um policial não pode fazer, porque tem as suas limitações devido à sua função e ao seu cargo. Mas ele quer fazer algo para, pelo menos, tipo um agente do Mossad que vai capturar alguém em outro país. Entendeu? E ele não vai naquele país capturar, ele manda um grupo de mercenários. Esse grupo de mercenários, tipo, eu mando a Patrícia Leles, eu quero capturar a Patrícia Leles, porque ela é uma foragira da polícia norte-americana, a Patrícia Leles Albuquerque, né, feminista e que participou de ataques cibernéticos nos Estados Unidos também, né? E eu mando um grupo de mercenários a pegar ela, eu tô tentando localizar, porque eu falei, eu vou mandar alguém para pegar ela, e vão arrastar ela para uma embaixada norte-americana. Você vai ser arrastada para uma embaixada norte-americana porque você é uma foragira da polícia norte-americana. E eu estou em colaboração com a polícia norte-americana. Eu estou colaborando com o FBI. Eu colaboro com o FBI e com o Serviço Secreto Norte-Americano. Para eles eu falo tudo. Para eles eu falo tudo, porque deixa eu fechar isso aqui, cara. Graças a eles, eu tenho isso aqui de. Pera, não posso mostrar. Meu Deus do céu, cara. Ah, não, isso também não. Meu Deus do céu. Eu não posso nem deixar as abas, porque senão eles. Eu não posso nem deixar as abas abertas, cara. Eles, eles rastreiam tudo, cara. Graças a eles eu tenho esse computador aqui, ó. Graças ao FBI e graças ao Serviço Secreto Norte-Americano. Graças ao FBI e graças ao Serviço Secreto Norte-Americano. Então, assim, neles eu confio. Vocês não. No geral aí. Enfim, na Espanha também eles me deixaram um bom tempo, né? Mas a Espanha tá ficando perigosa para mim, inclusive. Depois que eu vi algumas coisas que aconteceram, uma foto que esse amigo dessa aí tira. Pô, o cara se exibe em grupos de WhatsApp com foto da Interpol, cara. O cara tem infiltrado em vários grupos de WhatsApp com foto da Interpol, cara. Meu amigo, o cara foi para Valladolid, tirou foto com um cara lá em Valladolid, justo no trajeto que eu fazia de casa pro trabalho, aparece um cara, me manda bombas para a embaixada da Ucrânia, cara. Justo no tempo que eu me atrevi, eu achei, né, por um momento, né, pô, esse negócio da Ucrânia, eu não apoiei a Ucrânia, mas eu apoio o povo ucraniano, eu apoio o russo, o ucraniano, o povo, o cidadão, que estão sendo massa de manobra para uma guerra onde eles estão só se matando e sangrando. Mas eu não apoiei a Ucrânia politicamente porque eu sei que aquele Zelensky que está ali é um cara, é um crápula, entendeu? Então, e aí simplesmente eles, tipo, para criar um ataque de falsa bandeira, talvez, a informação que eu tive é que mandaram no meu nome. O agente do Serviço Secreto Norte-Americano me mostrou os e-mails, cara. Cara, quem redigiu aqueles e-mails, cara, num inglês perfeito, cara. Essa mulher se gaba em dizer que tem inglês nível C2. Você está tentando me impressionar, não é com isso que você me impressiona. Não é isso. Uma mulher não impressiona um homem com inteligência. Aprenda isso. Ah, mas o melhor homem vai se interessar por isso. Não. Você só vai afastar homens de verdade. Só vai atrair homem fraco. Aí o cara me falou, no Brasil tem esquema de venda de diplomas. Não vou falar sobre isso aqui. Não, deixa eu pra lá. Isso eu não posso falar. E aí colocaram, diz que colocou um estagiário. Esse estagiário que estudou numa universidade americana, ele... Já contei demais. Então, você nunca
lutou contra crimes contra as crianças, não venha se promovendo com crimes contra crianças, que você nunca investigou crimes contra crianças. Se você realmente tivesse investigado, ataques em escolas seriam evitados. Vários ataques em escolas como Suzano, Realengo, Saudade, vocês sabiam quando ia acontecer, Miriam. Você nunca atuou em crimes contra crianças. Nunca. O teu objetivo é incriminar indivíduo-alvo. Target indivíduo. Quem financiou você? Quem pagou a tua... Eu quero saber o teu viés ideológico. Você não precisa falar o teu viés ideológico. Não precisa. Quem está realmente comprometido ideologicamente aqui é você. Não são seus companheiros que você tira da jogada simplesmente porque eles não estão 100% alinhados com os planos que o PT tem. O PT está aplicando praticamente Gramsci na sociedade total. Tem ideólogos marxistas de esquerda, cara, que estão aí trabalhando de dia e de noite para subverter a sociedade ocidental, cara. Depois eu vou tomar uma pausa aqui agora, e aí eu vou falar sobre o assassinato de reputação, crime de Estado, o manifesto Escudo de Valéria Solanas, e sobre como trabalham esses ideólogos de esquerda. Eu não sou financiado por ninguém, não estou mendigando a sua atenção aqui na internet. Se você quiser me ajudar agora, não estou falando com dinheiro nem nada, mas se você quiser me dar um apoio emocional, qualquer outra coisa, eu aceito, entendeu? Porque eu estou vendo que a coisa está aumentando, o bolo, o fermento está aumentando e está ficando perigoso, extremamente perigoso para mim, entendeu? Mas eu confio em Deus que Ele vai me dar a vitória no final, tá bom? Até mais.